A presença do Santo Padre, principalmente o Papa Francisco, com o seu jeito, a sua característica, a sua peculiaridade, o Papa Francisco tem mostrado para todos nós uma espontaneidade tão fascinante, tão bonita, uma simplicidade tão bela, que isso está encantando os jovens. E a sensação que eu tenho é que está encantando os jovens, está encantando a imprensa. Eu vejo, assim, comentários positivos, me parece que gente que nem é católico, mas está falando do Papa Francisco com, assim, um desejo de estar mais próximo, de ver o que ele vai fazer, de surpresa, inclusive. Me parece um Papa que tem uma vitalidade, como a gente viu, quem sabe, em alguns momentos privilegiados da igreja. O Papa Francisco, apesar da idade, né, essa vitalidade, essa atração à pessoa dele, é porque ele é um homem verdadeiro. O que impera ali na pessoa dele é uma coerência e uma verdade que salta aos olhos de todos nós. O que ele está fazendo não é para a mídia, não é um jogo de marketing ou alguma coisa para ter uma influência sobre a sociedade. O que ele faz é o que ele é. Eu conheci algumas pessoas que conheceram o cardeal Bergoglio, não? De Buenos Aires, até tive a oportunidade de conversar como que ele era lá em Buenos Aires, como ele fazia antes de ser Papa. É a mesma pessoa. Eu estive há 15 dias atrás, há 3 semanas atrás, tivemos um encontro lá em Roma, que eu tive a oportunidade de estar lá em Roma e participei de uma audiência geral. Estive muito próximo do Santo Padre, não? Nosso grupo lá dos juristas, temos um encontro no Pontifício Conselho para a Família. E o Santo Padre, eu vi o Santo Padre abraçar um confrade meu palutino, que já o conhecia, um argentino, que já conhecia há muito tempo, de um modo assim que pareciam 2 amigos se encontrando em qualquer lugar, assim, completamente informal, mas um abraço tão espontâneo, amigos, os 2 ficaram abraçados, se conheciam, já se conhecem há tanto tempo. Essa espontaneidade, essa veracidade do Papa Francisco é que está atraindo. Isso também me encanta, né? Quando eu ouço, ele abre a boca para falar, eu quero, assim, ficar atento para ver o que vem. Diego, e no coração de um jovem como você é bem mais jovem que nós aqui, no coração de um jovem, o que assim, tem saboreado do Papa Francisco? Eu tenho procurado ler algumas coisas que ele escreveu, entrevista, né? Tem um livro chamado Salomão Salgará, bem importante para tentar me aproximar dele. E eu acredito que a questão da radicalidade, você vê que o cristianismo, eu tenho a impressão quando eu converso com jovens, que o cristianismo que ele vive parece que é um cristianismo mais próximo do cristianismo do começo, o cristianismo primitivo. É como se a igreja, nesse tempo todo, fez uma caminhada muito bonita, mas agora fosse uma volta às origens. Vamos voltar a esse convite, vamos voltar para viver o Evangelho. E também essa força do próprio nome, né? Francisco de Assis também traz para a gente, né? Eu acho que a expectativa é a mensagem do Papa. A mensagem que ele vai dar ao mundo nessa jornada, aos jovens, ao país, à América Latina, a todos nós. E o Papa vai ter alguns momentos privilegiados para isso. Sim, por exemplo, tem a missa final, que é um grande momento. Mas antes da missa final, nós temos alguns encontros com o Papa. É isso? Sim, são diversos encontros com diversos grupos, inclusive para os bispos, esse encontro. A expectativa, existem algumas coisas assim uma expectativa com respeito também a manifestações, esse tipo de coisa que pode acontecer, mas por parte da Santa Sé, ontem, essa semana o padre Lombardi até falou, o Santo Padre está muito tranquilo, não? Está muito confiante, toda a equipe está muito confiante nessa visita, e para dizer que existe uma expectativa da mensagem dele e depois do que essa mensagem, do fruto que isso vai produzir, principalmente na igreja, nos jovens, na sociedade. Então, todos nós esperamos o quê? Um fruto. E esse fruto virá, com certeza virá. Diego, você vai ser mestre de cerimônia, é isso? Num dos momentos, você vai estar à frente conduzindo aquela massa toda. Sociedade grande.
Nós somos um grupo de 6 apresentadores, a gente vai apresentar em duplas, né? Um menino, uma menina, um rapaz e uma moça, e a ansiedade é grande, a gente vai conduzir, são vários momentos, a gente já estudou os roteiros e vamos ensaiar, e já algumas coisas a gente já sabe como que vai acontecer, né? Eu acredito em relação à imprensa, que não vai ter espaço para essa imprensa míope, caolha, que vai só por uma linha, porque são 5.500 jornalistas cadastrados. Então, assim, aquele que vai levantar uma leve, daqui a pouco todo mundo vai dizer, não, mas a coisa foi bem diferente. Então, esse é um lado. Esse é um lado, são pontos de vista. Eu acho que a minha ansiedade, respondendo a pergunta ali da pessoa que perguntou, é ver a imprensa falando bem da igreja, porque é isso que vai se ver lá. Uma igreja cheia de rosto jovem, e de maneiras diferentes, até ideologias, vários jeitos de ser igreja. Vários jeitos de ser igreja, num momento histórico delicado do nosso país. Eu queria retomar um pouquinho a reflexão anterior que você fez. O Ademilson dizia a respeito desse momento delicado que a gente vive enquanto nação, mas que a igreja está serena, tranquila. Ao mesmo tempo, eu vejo uma abordagem do Papa bastante simpática à questão de manifestações com responsabilidade. Ele diz que, inclusive, essas manifestações são inspiradas no Evangelho. Qual vai ser? O Papa vai fazer algum direcionamento claro sobre isso? Ele vai tocar nesse momento que ele está vivendo? Bom, Dalcides, eu acredito que sim. Com uma precisão muito grande que o Papa Francisco tem, com uma espontaneidade e uma responsabilidade que é própria dele. O Papa Francisco é um homem que fez a sua caminhada vocacional como padre, como bispo, como cardeal, como bispo de Buenos Aires, na rua. É um homem que tomava o metrô, o ônibus, estava em contato com as pessoas, ele conhece os anseios do povo. Fazia o próprio almoço, entrava no apartamento. Era um homem que tinha, de fato, um testemunho de vida. O Diego dizia a respeito da radicalidade, não? Me parece que essa é uma característica que os jovens admiram muito. E a própria juventude, a radicalidade, não? E quando vê uma pessoa que radicaliza no bem e para o bem, salta aos olhos, admira. E essa é a característica do Francisco. E uma coisa me chamou a atenção. O quanto ele insiste que nós, seres humanos, diante de Deus, devemos pedir a misericórdia dele. E, ao mesmo tempo, acreditar que Deus é bom, que Deus nos perdoa. É uma teologia otimista, capaz de nos colocar para frente. Qual é a teologia de... Eu estou certo na minha análise? A misericórdia atrai. A misericórdia sempre é de fato, uma linda canção, porque todo o tema da misericórdia é sempre cativante, porque a misericórdia é sempre a oportunidade de recomeçar. E Deus é um coração que se volta, um coração misericordioso. A misericórdia, a teologia da misericórdia é porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Todo o adjetivo que tudo aquilo que quisermos colocar diante de Deus, Deus Todo-Poderoso, amor Todo-Poderoso. Deus Onipotente, amor Onipotente. Deus Onisciente, amor Onisciente. E o amor é sempre misericordioso. O amor trazendo um pouco a história, não? O Papa Bento XVI, quando escreve sobre o amor, a encíclica sobre o amor, e agora sobre a fé, que o Papa Francisco completou, as 3 virtudes teologais. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ou seja, a misericórdia, esse é o grande anúncio do Evangelho. Não? A misericórdia que vence, o perdão que recomeça. Ninguém está perdido, ninguém está caído definitivamente. Levanta e anda. Vai para frente, irmão. Vai. E uma das características da Jornada Mundial da Juventude, visto que esse programa é todo dedicado à Jornada Mundial e essa preparação imediata, eu noto que todos são convidados a evangelizar. Realmente, e de fazer com que todos se tornem meus discípulos, é justamente isso que acontece na Jornada Mundial. Porque eu vejo cardeais, arcebispos, bispos, eu vejo padres, leigos, jovens,
Por isso que eu pergunto para o Diego, Diego, como é o coração de um jovem que sabe que vai ter um espaço de uma semana para evangelizar? Um coração disposto, disponível, um coração que não tem medo. Eu estou lançando agora um livro chamado A Igreja Jovem, Não Tenha Medo de Ser de Deus. Inclusive, está aqui. É isso? Isso, exatamente. Mais de 200 mil livros vendidos, é isso? Isso aí. Então, está aqui. Maravilha! E eu quero levar essa mensagem para mais gente, porque eu acredito o seguinte, muitos jovens não estão na igreja, e meu coração vai para lá nesse sentido, porque acham que a igreja é um conjunto de proibições, que a igreja vai tornar a vida mais chata, vai tornar a vida cheia de regras. E pelo contrário, quando a pessoa se aproxima de Deus de verdade, por isso que ela não precisa ter medo, não tenha medo de ser de Deus, ela vai ser livre de verdade, vai ter regra, mas assim como tem o filósofo Joseph Pieper que diz que a virtude nos livra da autodestruição, não é isso? A gente vai se preservar, a gente vai estar bem. Então não tenha medo de ser de Deus. Se aproxima de Deus, você vai se preservar, você vai estar bem, você vai estar feliz. Que também é uma impressão minha. Mas nos últimos tempos eu tinha a sensação de que os jovens estavam bastante assim, indiferentes. Era uma sensação de, parece, cadê a vitalidade? Eu tenho percebido cada vez mais os jovens se posicionando, falando, indo às ruas, conversando, trazendo temas que são importantes porque são temas sociais e outros temas que são importantes porque são pessoais. O que está acontecendo com a juventude do nosso país, na sua análise? É um despertar, de fato é um despertar, é um momento novo, talvez devido a um processo de cansaço, em que as pessoas se deram conta de que é necessário fazer e se não fizer, não acontece. Isso é verdade. Cada um tem a sua responsabilidade. O jovem também tem. Quem traz essa responsabilidade? Quem traz a responsabilidade de um governo honesto, distribuição de renda? Quem vai para as ruas? Quem grita? Quem radicaliza? Se o jovem não fizer isso, a idade de 40, 50 anos, não irá fazer. É o jovem que atrai. E isso a juventude está se colocando, está indo às ruas, está falando, sempre com aquela manifestação bastante pacífica. Pacífica significa em que diz o que pensa, mas ao mesmo tempo respeita o outro. Não. Esse programa de hoje é muito especial, preparação para a Jornada Mundial da Juventude.